Com absoluta certeza, você já ouviu a música Eu Navegarei. É uma música que faz muito sucesso, né? E ela foi e é interpretada por vários cantores. Porém, você sabia que essa música, ela contém ou ela ensina uma heresia terrível? Pois é isso que nós vamos aprender hoje. A heresia da música Eu Navegarei. Mas antes eu te peço que você já clique aí para nos seguir e assim você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas e ensinar a verdade de Deus a mais pessoas. O refrão da música Eu Navegarei diz: Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. A Bíblia Sagrada nos diz, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, que nós temos a unção do Santo. A unção do Santo é a referência à presença real do Espírito Santo na nossa vida. No texto de 1 João, no capítulo 2, ainda, no versículo 27, diz que a unção que recebemos permanece em nós. Então, a ideia é que, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos essa unção e essa unção permanece em nós. Quando é que nós recebemos essa unção? Quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Efésios 1,13 nos responde e diz que quando ouvimos a verdade, ou a palavra da verdade, e cremos no Evangelho da nossa salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Porém, a Bíblia Sagrada vai mais longe e nos diz, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então, aquilo que aconteceu em Pentecostes foi o recebimento, a descida oficial do Espírito Santo para estar com a igreja até o final da história da igreja aqui na terra. Porém, a Bíblia, ela nos traz algumas advertências com relação à ação do Espírito Santo, à permanência do Espírito Santo na nossa vida. Uma dessas advertências está na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, e versículo 30, quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, sendo nós o templo onde habita o Espírito Santo de nós, talvez através da nossa prática de vida, das nossas atitudes, da nossa experiência não tão cristã assim, do nosso mau testemunho, da nossa falta de testemunho, talvez nós entristeçamos o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo mostra que isso é uma situação que pode ser agravada. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 19, ele nos mostra como é que essa situação pode ser agravada. E ele diz: não apagueis o Espírito. Em outra tradução pode estar escrito: não extingais o Espírito. Então, quando ele fala de apagar o Espírito, extinguir o Espírito, isso significa que nós podemos perder a presença, a ação do Espírito Santo na nossa vida. E a ideia que a música traz é que alguém estava cheio, esvaziou-se e o pedido, o clamor é para que seja cheio de novo. Mas será que de fato uma pessoa que se esvaziou do Espírito, ela pode ser cheia de novo? Só há uma possibilidade da pessoa ser esvaziada, da pessoa perder a presença do Espírito Santo. É quando há a apostasia. Do contrário, essa pessoa ela não perde a presença do Espírito Santo. E se alguém apostatar da fé, será que isso é um caminho que tem volta? A Bíblia Sagrada diz que não. Então, deixo como recomendação para você, leia Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, e Hebreus capítulo de número 10, versículo 26 e 27, e isso ficará claro para você que não há a possibilidade de alguém ser cheio do Espírito Santo mais uma vez. A partir do momento que o Espírito Santo deixa a vida de uma pessoa, o Espírito Santo não faz mais parte da vida dessa pessoa. Então, aquilo que ensina a música, pedindo para ser cheio novamente do Espírito Santo, isso é uma heresia, isso é uma mentira, isso é uma enganação. Aquele que se esvaziou do Espírito jamais será cheio dele de novo.